Policial branca acusa um homem negro de roubar o carro que ele estava dirigindo. O que ela não sabia é que o homem era um juiz renomado. O som das sirenes ecoava pela rua enquanto a policial Emily Johnson acelerava seu carro patrulha. Era uma manhã comum na movimentada cidade de Boston, mas algo em particular havia chamado sua atenção. Um sedã preto de luxo passava pelas ruas do centro, seu brilho reluzindo sob o sol de inverno. Emily notou a placa. Aquela combinação de números e letras não era nova para ela. Há semanas, um carro com essa mesma placa fora relatado como roubado. Seus instintos, aguçados por anos de experiência, alertaram que algo estava errado. Ela pressionou o rádio. Central, aqui é a unidade 14. Estou perseguindo um veículo suspeito no distrito financeiro. Placa coincide com um carro roubado. Entendido. Unidade 14. Proceda com cautela. O carro desacelerou ao ver as luzes piscando. O motorista, um homem de terno elegante e calmo, encostou na calçada como se não tivesse pressa alguma. Emily saiu do carro, seu coração batendo mais rápido do que de costume. Ela já tinha feito centenas de abordagens em sua carreira, mas havia algo nesse homem que a desconcertava. Com a mão firmemente sobre o coldre, aproximou-se da janela. Documentos e licença, por favor, pediu Emily, sua voz firme, mas educada. O homem, sem se abalar, abriu um sorriso discreto e pegou os documentos no porta-luvas. Claro, oficial, respondeu com uma voz calma e controlada. Ele entregou os papéis e observou enquanto ela os examinava. Algo errado? Emily olhou para os documentos, seu rosto ficando mais sério. O nome na carteira de motorista era familiar demais. William Anderson. Juiz William Anderson. O nome soava em sua mente como um eco distante e seu estômago afundou, mas ela manteve a postura. Sr. Anderson, este carro foi relatado como roubado recentemente. O senhor tem alguma explicação? Anderson franziu as sobrancelhas confuso. Roubado? Esse é o meu carro. Deve haver algum erro. Emily não recuou. Mesmo que o senhor seja juiz, a placa bate com o relatório. Vou precisar que saia do veículo, senhor. Anderson olhou ao redor, como se procurasse por uma câmera escondida, e suspirou profundamente. Ele sabia que ela estava apenas fazendo seu trabalho, mas a situação era absurda para ele. Oficial, eu acho que há um engano aqui. Sou juiz há anos nesta cidade. Não roubei este carro. Quer que eu ligue para alguém do tribunal? Isso não vai mudar nada, senhor. O senhor precisa sair do veículo até que a situação seja esclarecida. A tensão no ar era palpável, e os transeuntes começavam a olhar curiosos para a abordagem, alguns já segurando seus celulares, prontos para filmar o desenrolar dos acontecimentos. William Anderson desceu do carro devagar, mantendo as mãos visíveis. Embora a frustração estivesse clara em seu rosto, ele observava enquanto Emily Johnson mantinha sua postura rígida, observando cada movimento seu com uma intensidade desnecessária, na opinião dele. Quando seus pés tocaram o chão, ele sentiu o frio da manhã contra seu terno caro, mas o incômodo físico era nada comparado à humilhação que começava a crescer dentro dele. Encoste-se no carro, Sr. Anderson, disse Emily mantendo a distância. Ele hesitou incrédulo com a situação. Você sabe quem eu sou, não sabe? A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse conter. Ele não gostava de jogar com sua posição, mas algo lhe dizia que essa policial estava indo longe demais. Isso não é relevante, senhor, disse ela, com um olhar que misturava desconfiança e autoridade. Preciso que siga as instruções. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura, mas a situação já estava fugindo de seu controle. Ok, mas saiba, isso é um mal-entendido que vai ser resolvido muito rapidamente. Ele pegou seu celular, as mãos firmes, embora por dentro sentisse uma mistura de raiva e incredulidade. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz familiar atender. Ben, estou sendo abordado e preciso que venha para cá imediatamente. Sim, é sério. Emily não desviou os olhos dele em nenhum momento. Ela observava o homem com cautela, esperando por qualquer movimento que justificasse sua suspeita.
Ela estava convencida de que havia algo mais naquela situação. Por que um juiz estaria dirigindo um carro com uma placa de um veículo roubado? A coincidência era simplesmente grande demais. E por que ele estava tão calmo? Esse tipo de comportamento era típico de alguém que sabia como manipular o sistema. Ela já tinha visto isso antes. Minutos depois, uma viatura chegou ao local, mas não era qualquer viatura. Ao ver a placa do veículo, Emily percebeu que se tratava de uma patrulha de alta patente. Os oficiais desceram rapidamente e entre eles estava o tenente Robert Harris, seu superior. Ele caminhou a passos largos em direção a ela, o rosto sério e determinado. "Emily, o que está acontecendo aqui?" perguntou Harris com um tom que mesclava surpresa e impaciência. Ele olhou rapidamente para Anderson e então voltou seu olhar para a jovem policial. "Este veículo foi identificado como roubado, senhor. O motorista diz ser o juiz William Anderson, mas os dados da placa coincidem com o relatório de roubo." Harris suspirou profundamente, levando a mão à testa. Ele conhecia William Anderson de algumas reuniões no tribunal e não era difícil imaginar que algo muito errado estava acontecendo ali. Anderson, ainda encostado no carro, observava tudo em silêncio, mantendo a calma, mas claramente esperando que a situação fosse resolvida logo. "Emily, o juiz Anderson é um dos homens mais respeitados da cidade", disse Harris em voz baixa, tentando manter a situação sob controle. "Tem certeza que esses dados estão corretos?" "Sim, senhor. A placa bate com o relatório. Não posso simplesmente ignorar isso." Harris se virou para Anderson, levantando as mãos em um gesto de desculpas. "Juiz Anderson, sinto muito por isso. Vamos esclarecer essa confusão agora mesmo." Anderson, embora claramente irritado, não deixou a compostura de lado. "Espero que isso seja rápido, tenente. Não tenho o dia todo para ser tratado como um criminoso." Os olhos de Emily faiscavam de desconfiança. Ela sabia que, para Harris, a palavra de um juiz pesava mais do que qualquer outra coisa. Mas para ela, os fatos estavam ali. E até que fossem refutados, Anderson ainda era um suspeito. O silêncio entre os três foi interrompido pelo som dos carros que passavam e o murmúrio das pessoas que começavam a se amontoar ao redor. O número de curiosos crescia, formando um pequeno grupo de observadores. Alguns já estavam com seus celulares levantados, filmando o desenrolar daquela cena incomum. Emily notou os olhares e os celulares apontados na sua direção, mas decidiu manter o foco. O constrangimento não a impediria de fazer o que acreditava ser o certo. Ela sabia que, naquele momento, toda a situação estava sendo transmitida para uma plateia virtual. Robert Harris respirou fundo e sinalizou para os policiais da viatura aguardarem. Ele não queria aumentar ainda mais o alvoroço. Ele se aproximou de William Anderson, tentando manter a compostura diante da situação. "Juiz Anderson, me dê alguns minutos. Vamos resolver isso rapidamente. Há algo que precisa ser esclarecido, mas asseguro que é apenas um mal-entendido." Anderson olhou ao redor, seus olhos captando as pessoas que assistiam de longe, e depois voltou seu olhar para Harris. "Estou esperando por isso há algum tempo, tenente. Já deveria ter sido resolvido." Sua voz era fria, mas o controle emocional era evidente. Emily se aproximou de Harris, puxando-o um pouco para o lado, longe dos olhos de Anderson, mas ainda sendo observada por todos os curiosos. "Senhor, com todo o respeito, não podemos tratar isso de maneira especial, só porque ele é um juiz. A placa bate com o relatório de roubo. Eu conferi 3 vezes antes de abordá-lo. Se começarmos a fazer exceções, qual é o sentido da lei?" Harris, claramente dividido entre o profissionalismo e a realidade de lidar com alguém tão influente quanto Anderson, coçou a cabeça antes de responder. "Entendo seu ponto, Emily, mas precisamos manobrar com cuidado aqui. Esse homem pode acabar com sua carreira com uma ligação. Eu conheço Anderson, ele é justo, mas nós não podemos nos dar ao luxo de cometer um erro." Enquanto os dois discutiam em voz baixa, Anderson observava com atenção. Ele sabia exatamente o que estava em jogo ali. Ele via na postura de Emily uma determinação perigosa, algo que podia tanto ser admirado quanto condenado,
dependendo da perspectiva. Contudo, o fato de que ele, um juiz, estava sendo tratado como qualquer outro suspeito o deixava furioso. Em sua mente, o senso de justiça e ética que havia cultivado ao longo dos anos entrava em conflito com a situação humilhante pela qual estava passando. "Senhoras e senhores, por favor, afastem-se!" gritou um dos oficiais da viatura, tentando controlar a pequena multidão que continuava a crescer. As pessoas, em sua maioria trabalhadores do centro da cidade, observavam atentamente. Algumas delas começavam a comentar entre si, criando um burburinho inquietante. "É um juiz. Isso vai acabar mal para ela", disse um homem de terno, acenando para o grupo ao seu redor. "Ela é corajosa por ir até o fim assim, mas isso nunca termina bem." O público começou a ficar impaciente, esperando para ver o que aconteceria a seguir. A tensão estava no ar, e todos sabiam que, em algum momento, a situação teria uma virada. Emily, no entanto, não cedeu à pressão do público. "Se ele for inocente, ótimo. Mas até que eu tenha certeza, ele deve ser tratado como qualquer outra pessoa. Esse é o nosso trabalho, tenente." Ela olhou Harris nos olhos, desafiadora, como se dissesse que não voltaria atrás em sua decisão. O rádio de Emily fez um som agudo, interrompendo a troca tensa de olhares entre ela e Harris. "Unidade 14, aqui é a central. Confirmamos que a placa do veículo relatado como roubado foi clonada. O veículo verdadeiro foi recuperado esta manhã. Repito, a placa foi clonada." A confirmação fez o sangue de Emily gelar por um momento. Ela sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros aumentar. Anderson, a uma distância que permitia ouvir a resposta, não conseguiu esconder um sorriso satisfeito, mas ainda havia uma firmeza em seus olhos que deixava claro que a situação estava longe de terminar. Harris olhou para Emily, agora com uma expressão de alívio misturado com irritação. "Está resolvido, Emily. Ele está limpo. Vamos encerrar isso antes que saia do controle." Emily ficou em silêncio, o eco da mensagem da central ainda ressoando em sua mente. Ela sabia que tinha cometido um erro, mas também sabia que não tinha sido por falta de cuidado. O público ao redor parecia captar que algo estava acontecendo, e os murmúrios cresceram. Emily sentiu o impacto da confirmação da central como um soco no estômago. Seu rosto permaneceu firme, mas por dentro, uma mistura de frustração e arrependimento crescia rapidamente. O público ao redor não sabia dos detalhes, mas o olhar de William Anderson deixava claro que ele já sabia de sua inocência. Ele descruzou os braços lentamente, deu um passo à frente e, com um tom quase triunfante, disse: "Eu acredito que isso esclarece tudo, não é, oficial?" A policial, apesar da pressão interna que sentia, manteve a compostura. "Parece que sim, senhor." Sua voz soou controlada, mas o calor em suas bochechas entregava seu desconforto. Ela estava consciente de todos os olhos sobre ela, esperando qualquer deslize. O tenente Harris olhou para ambos balançando a cabeça de forma contida. Ele sabia que era hora de encerrar o show antes que as coisas piorassem. "Juiz Anderson, pedimos desculpas pelo transtorno. Vamos garantir que tudo seja esclarecido formalmente." Emily agiu de acordo com os procedimentos, mas agora que sabemos da clonagem, a situação está resolvida. Anderson, com uma calma calculada, deu uma breve olhada nos celulares que continuavam a gravar. Era impossível não notar que aquele incidente poderia ganhar uma proporção maior, ainda mais na era das redes sociais. As filmagens da cena já estavam espalhadas. Ele sabia que poderia usar aquilo para prejudicar a jovem policial se quisesse, e estava claro para todos que ele tinha poder para tanto. "Tenente, compreendo que foi um erro honesto", disse ele, sua voz calma e controlada, mas com um tom sutil de aviso. "Mas erros como esses não deveriam acontecer tão facilmente, especialmente com pessoas que têm responsabilidades tão importantes quanto eu." Emily, que permanecia ao lado de Harris, sentiu o peso das palavras de Anderson. Cada sílaba parecia ressoar como uma sentença de que a situação ainda não havia sido completamente solucionada. "Com todo respeito, juiz Anderson", começou Harris, tentando mediar o clima tenso. Emily seguiu o protocolo à risca. "Nós só queríamos garantir que não havia mais nenhum mal-entendido."
O público ao redor se mantinha em silêncio, mas os murmúrios cresciam conforme as pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. Do outro lado da rua, um homem de meia idade murmurou para uma mulher ao seu lado: "Isso vai acabar em escândalo. Essa policial não deveria ter ido tão longe." Emily, porém, não conseguiu permanecer quieta. Ela sabia que tinha cometido um erro, mas ainda assim se recusava a ser humilhada. "Senhor Anderson, eu entendo que o senhor se sinta ofendido, mas eu fiz o meu trabalho como deveria ser feito. Até que tudo fosse esclarecido, eu segui os protocolos de segurança. Isso poderia ter sido qualquer outra pessoa no seu lugar." Anderson a olhou com frieza por um momento, como se estivesse avaliando cada palavra dita. Seu olhar era afiado, mas em vez de aumentar a tensão, ele deu um passo para trás e soltou um longo suspiro. "Oficial, você fez o que achou correto, mas no futuro sugiro que tenha mais cautela antes de agir de forma tão precipitada." A multidão ao redor continuava a observar, esperando algo mais explosivo. Mas o juiz, demonstrando uma maturidade inesperada, apenas olhou uma última vez para Harris, que prontamente se desculpou novamente e começou a caminhar em direção ao seu carro. Emily ficou parada, vendo o juiz se afastar com os pensamentos em turbilhão. Sentiu a tensão nos ombros enquanto as pessoas começavam a se dispersar lentamente. O erro estava feito. William Anderson deu uma última olhada na cena antes de entrar no carro. Suas mãos estavam firmes no volante, mas sua mente era um campo de batalha. Ele poderia facilmente usar o que aconteceu para punir Emily e, com isso, enviar uma mensagem clara sobre como a autoridade não deve ser desafiada sem provas concretas. Contudo, algo o deteve. Ele não era aquele tipo de homem. O poder que detinha não deveria ser usado de maneira egoísta ou vingativa. Ele respirou fundo, ignorando o crescente murmúrio dos transeuntes ao redor. Enquanto isso, Emily permanecia ao lado do tenente Harris, ainda tentando processar a humilhação e a raiva que sentia por dentro. Ela sabia que, tecnicamente, havia seguido os protocolos, mas o peso de ter abordado um homem tão poderoso de maneira equivocada estava começando a afundar em sua consciência. Ela temia pelas consequências, não pelo fato de ser julgada como uma policial imprudente, mas pela possibilidade de que sua carreira, construída com tanto esforço, pudesse ruir por causa de um mal-entendido. Harris, percebendo o conflito no rosto de Emily, tentou acalmar a situação. "Isso vai ficar bem, Emily. O juiz não parece o tipo de pessoa que faz escândalos por isso. A clonagem de placas foi um incidente isolado. Pode relaxar. Vamos resolver isso de forma discreta." "Discreta?" Emily respondeu, olhando para as pessoas que ainda gravavam e sussurravam ao redor. "Nada disso vai ser discreto. Todos esses vídeos já devem estar nas redes sociais. A minha carreira, a minha reputação, isso pode acabar comigo." Antes que Harris pudesse responder, William Anderson saiu do carro novamente e caminhou em direção a eles. Seu semblante estava mais calmo, mas ainda carregava a seriedade de um juiz ponderando sobre uma decisão importante. Ao se aproximar, ele colocou as mãos nos bolsos do casaco e parou a poucos passos de Emily. "Policial Johnson", ele começou, sua voz mais branda agora, quase paternal. "Você fez o que achou que era o certo. Eu respeito isso. Mesmo sendo eu quem estava no banco do motorista, você não hesitou em cumprir o seu dever. E isso em si é admirável." Emily o olhou com surpresa. Não era o que ela esperava ouvir. A tensão em seus ombros começou a diminuir, mas o medo do que viria a seguir ainda estava presente. Anderson deu um leve sorriso, um gesto raro para alguém de sua posição, e continuou. "Eu poderia fazer disso um grande problema. Poderia exigir uma revisão, um processo interno, até uma sanção. Mas vou ser sincero com você. O que aconteceu aqui foi um mal-entendido, fruto de uma falha no sistema. E por isso, eu escolho não seguir por esse caminho." Emily sentiu o alívio se espalhar por todo o corpo. Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ainda assim, Anderson não tinha terminado. "No entanto, há algo que me preocupa", ele disse agora com uma seriedade renovada. "A maneira como você lidou com isso, a rigidez. Você seguiu os procedimentos, é verdade,
mas acho que há uma lição a ser aprendida aqui. O preconceito, mesmo o mais sutil, pode influenciar nossas ações e isso não deve ser subestimado. Quero que você passe por um treinamento de reciclagem, algo que a ajude a lidar melhor com situações como essa, para que isso não aconteça novamente. Emily não sabia como reagir. Parte de si se sentia humilhada com a sugestão de um treinamento, mas a outra parte sabia que ele estava oferecendo uma saída, uma oportunidade de continuar sua carreira sem uma mancha permanente. Ela olhou para Harris, que apenas assentiu discretamente, indicando que ela deveria aceitar. Entendido, Sr. Anderson. Eu farei o treinamento, respondeu Emily, sua voz baixa, mas firme. Anderson deu mais um passo para perto, seu tom de voz agora mais leve. Bom, e da próxima vez, quando nos encontrarmos, espero que seja sob circunstâncias melhores. Ele sorriu levemente, e então, sem mais palavras, se virou e voltou para seu carro. O juiz entrou no veículo e, antes de dar partida, olhou uma última vez pelo retrovisor observando Emily e o tenente Harris. Ele sabia que aquele incidente não seria facilmente esquecido, mas esperava que fosse um ponto de mudança para a jovem policial. Quando o carro de Anderson finalmente partiu, Harris olhou para Emily. Você teve sorte. Ele poderia ter destruído sua carreira aqui e agora, mas você lidou bem com a situação, mesmo com toda a pressão. A partir de agora, aprenda com isso. Emily, agora sozinha com seus pensamentos, viu a multidão se dispersar lentamente. As câmeras dos celulares eram baixadas e as pessoas voltavam às suas rotinas. Ela sabia que aquele momento ficaria gravado na sua mente por muito tempo, mas o alívio de ter recebido uma segunda chance a encheu de uma renovada determinação. O incidente havia terminado, mas as lições daquele dia estavam apenas começando. Os dias que se seguiram ao incidente foram uma montanha-russa emocional para Emily. A notícia da abordagem havia circulado pelas redes sociais com uma velocidade assustadora. Embora muitos vídeos mostrassem apenas o momento da tensão entre ela e William Anderson, a história real não havia sido contada por completo. Comentários variavam de apoio à crítica, mas o que mais a incomodava era o silêncio desconfortável no departamento. Seus colegas olhavam-na com uma mistura de pena e curiosidade, e até mesmo Harris, que sempre a apoiara, parecia mais distante. Ela sabia que sua carreira estava por um fio. No entanto, o que a surpreendeu foi a convocação repentina para uma reunião com o juiz Anderson no tribunal. Ela não sabia o que esperar. Poderia ser um pedido formal para discutir o treinamento mencionado ou, pior, uma revisão disciplinar. Naquela manhã, ela colocou seu uniforme de forma cuidadosa, certificando-se de que tudo estivesse impecável. Enquanto caminhava pelo saguão do tribunal, sentia o peso dos olhares dos advogados e dos oficiais, como se todos soubessem exatamente o motivo de sua presença ali. Quando ela foi conduzida à sala de conferências, encontrou William Anderson já sentado, folheando alguns papéis sobre a mesa de mogno. Ele levantou o olhar quando ela entrou, um sorriso cordial surgindo em seu rosto. Sente-se, oficial Johnson, disse ele calmamente, gesticulando para a cadeira à sua frente. Emily sentou-se, com a postura ereta e os nervos à flor da pele. Ela esperava uma reunião formal, talvez até um discurso sobre responsabilidade. Mas o que veio em seguida a pegou completamente de surpresa. Eu refleti bastante sobre o que aconteceu naquele dia, começou Anderson, sem rodeios. E cheguei à conclusão de que há algo maior aqui do que um simples mal-entendido. A maneira como você lidou com a situação, embora firme, também revelou algumas falhas que, acredito, poderiam ser corrigidas de uma maneira construtiva. Emily olhou para ele tentando decifrar suas intenções. Estou pronta para aceitar o treinamento, senhor. Entendo que o que aconteceu não foi ideal e que cometi erros ao julgar a situação. Anderson balançou a cabeça, como se estivesse ponderando suas palavras. Não estou aqui para repreendê-la, Emily. O treinamento sim será importante, mas eu também queria lhe fazer uma proposta. Algo que vai além disso. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixando nos dela. Eu gostaria que você participasse de um programa que estamos desenvolvendo para reformar a maneira como os oficiais lidam com preconceitos inconscientes.
Você passaria pelo treinamento, claro, mas depois disso, trabalharia diretamente comigo e outros membros do tribunal para ajudar a criar um curso de reciclagem para policiais em toda a cidade. A surpresa no rosto de Emily era evidente. Ela esperava uma punição, uma reprimenda, talvez uma marca negra em sua ficha. Mas em vez disso, estava sendo convidada a fazer parte de algo maior, algo que não apenas salvaria sua carreira, mas a colocaria em uma posição de liderança. Eu não sei o que dizer, senhor, respondeu ela, ainda processando a proposta. Isso é algo que eu nunca imaginei. Não precisa responder agora, disse Anderson com um sorriso encorajador. Quero que pense sobre isso. Eu vi algo em você naquele dia, uma determinação que me lembrou o motivo pelo qual entrei para a lei. Você não teve medo de me confrontar, mesmo sabendo quem eu era. Isso é raro. E, sinceramente, é exatamente o tipo de pessoa que precisamos para fazer mudanças significativas no sistema. Emily ficou em silêncio por alguns segundos, as palavras de Anderson ecoando em sua mente. Por um lado, ela se sentia aliviada por não estar sendo punida. Por outro, a ideia de trabalhar diretamente com o juiz, alguém que quase destruiu sua carreira, era intimidadora. Eu vou pensar sobre isso, disse ela finalmente, com um aceno de cabeça. Anderson assentiu e se levantou, estendendo a mão. A decisão é sua, mas espero que considere. Nosso sistema precisa de pessoas dispostas a fazer a diferença. Emily apertou a mão dele, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido nos últimos dias. A confusão inicial, a tensão, o erro, e agora essa oferta inesperada. Ela sabia que, se aceitasse, sua carreira tomaria um rumo totalmente diferente. Quando saiu do tribunal, o ar fresco do lado de fora a envolveu, trazendo um estranho sentimento de paz. Pela primeira vez desde o incidente, ela sentia que havia uma saída para aquela situação, uma chance de redimir-se, não apenas para si mesma, mas também para ajudar outros policiais a evitarem os mesmos erros. Nos dias que se seguiram à reunião, Emily se viu diante de uma escolha que poderia moldar o restante de sua carreira. O convite de William Anderson não era apenas uma oportunidade. Era um chamado para enfrentar de frente os preconceitos e falhas que permeavam o sistema policial, algo que ela havia experimentado em primeira mão. Mas ainda assim, a insegurança a assombrava. Era como se o peso do erro daquele dia estivesse sempre à espreita, lembrando-a do quão frágil sua posição era. Ela não podia ignorar o burburinho no departamento. O incidente com o juiz não havia sido esquecido. Os colegas a cumprimentavam com olhares furtivos, alguns cheios de curiosidade e outros de julgamento. Até os mais próximos, como seu parceiro de patrulha, Doug Miller, pareciam mais distantes, evitando o tema como se fosse uma bomba prestes a explodir. Você tem que decidir logo, Emily, disse Doug uma manhã, enquanto os dois tomavam café na sala de descanso do departamento. Ele era mais velho que ela, com uma barba grisalha que sempre parecia precisar de um aparo. Tinha sido seu mentor nos primeiros anos de patrulha e continuava sendo uma de suas poucas âncoras no ambiente cada vez mais tenso. Não dá para ficar nesse limbo para sempre. Ou você aceita a proposta dele, ou segue em frente. Eu sei, Doug, ela respondeu, mexendo distraidamente no copo de café. É só que a ideia de trabalhar diretamente com o juiz Anderson, depois de tudo o que aconteceu, parece surreal. E se eu falhar de novo? E se isso for só uma forma dele me manter sob controle, como uma lição contínua? Doug deu de ombros, mas o olhar firme indicava que ele havia pensado muito sobre aquilo também. Eu conheço caras como ele. São difíceis de ler, mas se ele quisesse acabar com sua carreira, já teria feito isso. Você tem uma chance aqui, uma rara oportunidade de transformar o que foi um erro em algo construtivo. Não desperdice isso. Emily suspirou. Ela sabia que Doug estava certo. Não havia mais espaço para hesitação. Ela tinha que fazer uma escolha. Naquela tarde, enquanto o departamento começava a esvaziar, ela pegou o telefone e, com as mãos levemente trêmulas, discou o número que Anderson havia lhe dado. Juiz Anderson, disse ele ao atender com sua voz calma e firme. E, Sr. Anderson, é a oficial Johnson, começou ela tentando manter a voz estável.
Eu pensei muito sobre sua proposta e aceito. Aceito participar do programa e ajudar a construir o treinamento. Houve uma breve pausa do outro lado da linha, antes de Anderson responder. Fico feliz em ouvir isso, oficial Johnson. Estou certo de que será uma experiência valiosa para ambos. Vamos marcar uma reunião com a equipe na próxima semana para discutirmos os detalhes. Até lá, descanse e prepare-se. A jornada será desafiadora, mas recompensadora. Depois de desligar, Emily olhou para o telefone por um momento, sentindo uma estranha mistura de alívio e ansiedade. Ela tinha feito sua escolha. A partir daquele momento, as consequências estavam fora de seu controle. Na semana seguinte, Emily se encontrou com Anderson e a equipe de advogados e psicólogos que iriam conduzir o treinamento. A sala de reuniões no tribunal era intimidadora, com suas paredes altas de madeira escura e as janelas que deixavam entrar a luz fraca de um dia chuvoso. Mas o clima na sala era surpreendentemente leve. Anderson estava sentado à cabeceira da mesa, parecendo mais relaxado do que ela já o tinha visto. Os outros membros da equipe, todos especialistas em direitos civis, preconceitos inconscientes e reforma judicial, cumprimentaram Emily com respeito e curiosidade. Oficial Johnson, começou uma das advogadas de cabelos grisalhos e óculos finos, chamada Rebecca Carter. Sabemos que o que aconteceu foi difícil para você, mas estamos aqui para trabalhar juntos. Sua experiência será fundamental para construir algo que possa realmente fazer a diferença. Emily, ainda se sentindo deslocada, acenou com a cabeça. Estou pronta para aprender e ajudar no que for possível. A reunião prosseguiu, com discussões sobre como criar um curso de reciclagem que não fosse apenas uma obrigação para os policiais, mas uma verdadeira ferramenta de transformação. O foco seria em como identificar e lidar com preconceitos, como construir uma abordagem mais humana e justa no cumprimento da lei. Ao longo das semanas, Emily começou a sentir que havia encontrado um novo propósito. Ela se envolveu cada vez mais no projeto, trabalhando com a equipe para desenvolver cenários realistas que os policiais enfrentariam e ajudando a identificar as falhas comuns no sistema. Sua experiência no campo e a vivência do erro a tornaram uma peça central no desenvolvimento do treinamento. Mas, ao mesmo tempo, a pressão aumentava. Ela sabia que havia pessoas dentro do departamento que estavam esperando seu fracasso, que viam sua participação no projeto como uma maneira de escapar das consequências de sua ação com Anderson. Isso a impulsionava a se esforçar ainda mais, determinada a provar que era capaz não apenas de corrigir seu próprio erro, mas de criar algo que pudesse evitar futuros problemas para outros oficiais. Com o tempo, o trabalho que começou como uma forma de redenção pessoal se tornou uma missão real para Emily. Ela sabia que o caminho seria longo e difícil, mas cada pequeno progresso trazia uma nova sensação de realização. Meses se passaram desde que Emily aceitou o desafio proposto por William Anderson. O treinamento, inicialmente uma forma de redenção, se tornara uma jornada pessoal de autodescoberta e mudança. As reuniões semanais com a equipe de especialistas no tribunal haviam se tornado rotinas intensas, com debates acalorados sobre como implementar mudanças significativas no treinamento policial. Emily, que antes se via apenas como uma policial cumprindo seu dever, agora começava a enxergar o impacto mais amplo de suas ações e o poder transformador que possuía. A transformação não foi fácil. Cada dia, cada discussão sobre preconceitos inconscientes, cada simulação de abordagem com os outros oficiais trazia à tona suas próprias vulnerabilidades. Ela percebeu como o medo e o hábito podiam distorcer suas percepções. Em uma das sessões, durante uma simulação de abordagem, Emily se pegou reagindo com rigidez ao suspeito, um ator contratado para os exercícios, e isso a fez perceber o quanto ainda havia a aprender. Sua antiga crença de que seguir o protocolo era o suficiente começava a se desfazer. "Você percebeu o que fez ali?" perguntou Rebecca Carter, a advogada especializada em direitos civis, observando Emily após a simulação. Sua postura foi defensiva o tempo todo,
Mesmo antes do ator falar qualquer coisa, você ainda estava esperando uma ameaça. Emily respirou fundo, reconhecendo a verdade nas palavras de Rebecca. Eu sei, eu ainda me pego reagindo dessa forma, mesmo sem querer. Rebecca sorriu com compreensão. É exatamente isso que estamos tentando mudar. A rigidez pode salvar vidas em situações de risco, mas também pode prejudicar quando usada no momento errado. Aprender a discernir isso é o desafio. A conversa ecoou na mente de Emily durante dias. Ela sabia que mudar a forma como reagia não seria imediato, mas estava determinada a quebrar os velhos padrões. O treinamento passou a ser mais que uma obrigação, tornou-se uma missão pessoal. Enquanto isso, no departamento, os comentários não haviam cessado. Muitos dos colegas de Emily continuavam a observá-la com cautela. Alguns a viam como uma agente de mudanças necessárias, enquanto outros a tratavam como alguém que estava sendo reformada por ter cometido um erro grave. Doug, seu antigo parceiro de patrulha, manteve o apoio, embora até ele estivesse mais distante. A dinâmica entre os dois havia mudado, e Emily sabia disso. Uma tarde, após uma longa sessão de treinamento no tribunal, Emily decidiu caminhar até o antigo café que frequentava com Doug durante suas rondas. Sentada em uma mesa próxima à janela, ela se perdeu em pensamentos, olhando o movimento da rua. Lembrava-se dos primeiros dias como policial, quando acreditava que bastava seguir as regras para ser justa. Agora, via que a justiça era muito mais complexa. Foi então que Doug entrou no café, surpreso ao vê-la ali. Ele se aproximou, um sorriso meio constrangido no rosto. Emily, quanto tempo? Posso sentar? Claro, Doug. Achei que você estava me evitando, respondeu ela com um sorriso leve, embora sentisse a tensão no ar. Doug se sentou e pediu um café. O silêncio entre os dois era pesado, até que ele finalmente falou. Olha, eu não estava te evitando exatamente, só que todo esse negócio com o juiz Anderson, o treinamento, é complicado. As pessoas no departamento estão falando, você sabe como é. Emily assentiu, sabendo bem o que ele queria dizer. Sim, eu sei. E você, Doug, o que acha? Ele respirou fundo, pensando antes de responder. Eu acho que você está mudando, Emily. De um jeito bom, mas não vou mentir. É estranho. Nós sempre trabalhamos juntos de um jeito e agora você está aprendendo coisas novas, mudando a forma como vê as coisas. Isso é bom, mas ao mesmo tempo, eu só espero que você não perca o que faz de você uma boa policial. Ela olhou para ele, sentindo a preocupação genuína nas palavras. Eu não vou perder isso, Doug, mas eu preciso mudar. Não posso mais agir como se seguir o protocolo fosse suficiente. O que aconteceu com Anderson abriu meus olhos para isso. A justiça não é preto no branco. Doug ficou em silêncio por alguns instantes, antes de assentir. Eu entendo, Emily. Só estou tentando me ajustar também. Os dois se sentaram em silêncio por alguns minutos, o som dos carros e das conversas ao redor enchendo o ar. Apesar das diferenças, havia uma compreensão mútua crescendo entre eles. Doug sabia que a velha Emily não existia mais, e ela sabia que precisava encontrar uma nova forma de se conectar com seus colegas enquanto abraçava essa nova fase de sua carreira. Conforme os dias se passavam, o projeto com Anderson tomava forma. Emily começou a liderar algumas sessões do treinamento, compartilhando sua própria experiência para ajudar outros policiais a reconhecer seus preconceitos e a importância de uma abordagem mais humana e cuidadosa. Ela usava o incidente com Anderson como exemplo, não para mostrar seu erro, mas para destacar como todos estavam sujeitos a falhas. Os oficiais, muitos deles relutantes no início, começaram a prestar mais atenção. Alguns até mesmo a procuraram em particular para discutir situações similares que haviam vivido. A transformação de Emily, no entanto, não era apenas profissional. Pessoalmente, ela também se sentia diferente. A confiança em suas habilidades aumentava a cada dia, mas junto com ela, crescia também uma humildade que antes não existia. Ela sabia que nunca teria todas as respostas e estava disposta a continuar aprendendo. Quando o treinamento estava prestes a ser oficialmente lançado, Anderson chamou Emily ao tribunal para discutir os detalhes finais.
Ao entrar na sala de conferências, ela o encontrou sentado, revisando os documentos. "Oficial Johnson", disse ele com um sorriso, "você fez um trabalho impressionante até agora. O programa está pronto para ser implementado em todas as delegacias da cidade. E isso, devo dizer, é em grande parte graças a você." Emily sorriu, sentindo o peso do reconhecimento. "Obrigada, Sr. Anderson. Eu aprendi muito com isso, muito mais do que imaginava." Anderson assentiu, fechando os papéis e se levantando. "E agora, oficial Johnson, você está pronta para ensinar outros a fazer o mesmo." Emily sentiu que algo havia mudado profundamente dentro de si. Ela estava finalmente em paz com a pessoa que havia se tornado. O grande dia havia chegado. A primeira turma de policiais selecionados para o novo treinamento estava prestes a iniciar as aulas. O programa, fruto de meses de trabalho árduo e colaboração entre a equipe de Anderson e Emily, havia sido finalmente aprovado para implementação em todas as delegacias de Boston. Era o ponto culminante da jornada de Emily e a expectativa pairava no ar. Ela estava preparada para liderar a primeira sessão, mas uma parte dela ainda sentia uma leve ansiedade. Seria a primeira vez que falaria abertamente para seus colegas sobre seu erro com o juiz Anderson, expondo sua vulnerabilidade de forma tão pública. Na sala de treinamento, cerca de 20 policiais estavam sentados em fileiras. Alguns olhavam para Emily com curiosidade, outros com ceticismo. Entre eles, Doug também estava presente, com uma expressão neutra, mas ela sabia que ele estava torcendo por ela. Ele entendia o que aquilo significava para Emily, e embora o departamento ainda estivesse dividido sobre o que pensar, ela sabia que precisava provar que todo aquele esforço valeria a pena. Antes de começar, Emily fez uma última verificação do material preparado. A sala estava equipada com painéis eletrônicos, onde imagens e vídeos seriam mostrados para ilustrar os conceitos discutidos. O ambiente era formal, mas havia um esforço para torná-lo acolhedor. Rebecca Carter, que auxiliara em grande parte na elaboração do conteúdo, estava sentada no fundo da sala, observando silenciosamente. Quando a porta se abriu, William Anderson entrou, trazendo consigo uma presença que imediatamente chamou a atenção de todos. Ele havia feito questão de estar presente para a aula inaugural. Ao vê-lo, Emily sentiu um breve momento de nervosismo, mas o controle voltou rapidamente. Anderson acenou para ela discretamente e se sentou ao lado de Rebecca. "Bom dia a todos", começou Emily, sua voz firme, mas calma. "Hoje começamos algo novo. Um treinamento que não é apenas sobre seguir regras, mas sobre entender o que significa ser policial além do protocolo." Os rostos na plateia eram variados. Alguns policiais mais novos pareciam receptivos, enquanto os veteranos cruzavam os braços, como se estivessem esperando para serem convencidos. Mas isso não a intimidou. Ela sabia que mudar mentalidades era um processo e não esperava que todos aceitassem de imediato. "Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando por que estamos aqui ou por que precisamos de mais treinamento. E eu vou ser honesta com vocês. Eu também pensava assim. Até que algo aconteceu comigo que mudou a forma como eu vejo meu trabalho, e é sobre isso que quero falar hoje." Ela caminhou até o centro da sala, parando diante da fileira de policiais. "Alguns meses atrás, eu abordei um carro com a placa de um veículo relatado como roubado. Fiz tudo como manda o protocolo, só que o motorista era o juiz William Anderson." Um leve murmúrio percorreu a sala. Emily percebeu o interesse imediato de todos ao mencionar o nome do juiz. "Eu cometi um erro", continuou ela sem rodeios. "Eu não sabia que a placa havia sido clonada. Mas a questão não foi apenas o erro em si, foi como eu reagi. O protocolo me dizia para seguir em frente, para continuar com a abordagem. Mas o que eu aprendi depois é que às vezes o protocolo não é o suficiente. Nós precisamos estar atentos a nossos próprios preconceitos, nossas próprias falhas. Eu segui o manual, mas não olhei além." O silêncio na sala era profundo. Emily sentia os olhos de todos em cima dela, e essa vulnerabilidade momentânea era quase palpável. Mas ela continuou, sabendo que era crucial expor aquilo para que o treinamento fizesse sentido.
O juiz Anderson poderia ter usado seu poder para acabar com minha carreira naquele dia. Ele tinha todas as razões para fazer isso, mas, em vez disso, ele me deu uma oportunidade para aprender e melhorar. E é isso que este programa é sobre. Uma chance para todos nós melhorarmos, para fazermos nosso trabalho de uma forma que respeite mais as pessoas, que reconheça nossos erros e que nos permita crescer. Anderson, que permanecera quieto até então, se levantou. O que a oficial Johnson fez foi corajoso. Não muitos teriam a coragem de se expor dessa forma, de admitir um erro e, mais importante, de fazer algo a respeito. Esse treinamento não é sobre punição, mas sobre aperfeiçoamento. Cada um de vocês tem a oportunidade de sair daqui mais preparado, mais consciente das nuances que envolvem o trabalho de proteger e servir. Os policiais na sala estavam agora completamente atentos. A presença de Anderson, combinada com o relato de Emily, havia capturado o interesse até dos mais céticos. Era claro que aquela não seria apenas mais uma aula teórica, mas uma experiência que os forçaria a refletir profundamente sobre o trabalho que faziam. Nos dias que se seguiram, o treinamento avançou com sucesso. Os participantes começaram a se engajar mais ativamente, discutindo casos reais, analisando seus próprios comportamentos e revendo abordagens passadas. Emily se destacava não apenas como uma facilitadora, mas como alguém que havia vivido na pele as complexidades do que estava ensinando. Em uma das tardes finais do treinamento, Doug se aproximou de Emily durante o intervalo. Você sabe, estou começando a entender melhor o que você estava tentando dizer todos esses meses. Acho que todos nós aqui estamos aprendendo com isso. Emily sorriu, grata pela mudança de atitude de Doug. Eu também estou aprendendo, todos os dias. Não acho que isso seja algo que a gente realmente termina de aprender. É um processo contínuo. Doug assentiu. Eu sei. E, honestamente, estou orgulhoso de você. As palavras de Doug eram exatamente o que ela precisava ouvir naquele momento. A jornada havia sido longa e difícil, mas finalmente, Emily sentia que havia encontrado seu lugar, não apenas como uma policial, mas como alguém que podia inspirar mudança nos outros. Quando o programa finalmente terminou, William Anderson a chamou para uma última conversa. Oficial Johnson, disse ele, com um sorriso sincero, você fez algo incrível aqui. Transformou um erro em uma oportunidade, e isso é algo raro de se ver. Emily olhou para ele, sentindo um misto de orgulho e humildade. Obrigada, Sr. Anderson. Eu não teria chegado aqui sem sua ajuda. Anderson balançou a cabeça. Você chegou até aqui porque tinha a coragem de fazer o que era necessário, e é isso que fará a diferença de agora em diante. Com essas palavras, Emily deixou o tribunal naquele dia, sabendo que sua jornada estava longe de acabar, mas que ela estava preparada para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Com o fim do treinamento e a aprovação de seus colegas e superiores, Emily sentia uma nova confiança florescer dentro de si. Ela havia passado por uma transformação completa e sabia que seu caminho a partir de agora seria diferente. A policial que antes apenas seguia o protocolo havia evoluído para uma líder, alguém que não apenas fazia o que era esperado, mas que estava disposta a questionar e melhorar o sistema. Semanas após o fim do programa, Emily voltou à sua rotina de patrulha, mas desta vez com uma nova visão sobre o que significava servir e proteger. O respeito que ganhou no departamento não foi conquistado facilmente, mas agora era sólido. Suas abordagens nas ruas estavam diferentes. A frieza que antes a guiava foi substituída por uma empatia que, surpreendentemente, trouxe mais sucesso às suas interações. As pessoas sentiam a mudança nela, e isso facilitava a comunicação, a confiança e o respeito mútuo. Um dia, durante uma de suas rondas no centro da cidade, Emily recebeu uma chamada pelo rádio. Havia uma situação tensa acontecendo em um bairro próximo. Um homem havia sido abordado por um grupo de policiais por causa de uma suspeita de roubo, e a situação estava se intensificando. Emily, que estava próxima ao local, foi convocada como reforço. Quando chegou ao local, o cenário era familiar demais. Um homem de terno, visivelmente abalado, estava cercado por policiais. O homem, ao que parecia,
Dirigia um carro com uma placa suspeita de envolvimento em um crime. A tensão no ar era palpável e Emily imediatamente sentiu o peso da situação. Ela olhou para o homem. Sua expressão confusa e irritada, seus gestos defensivos, era uma cena que a transportou de volta para aquele dia em que havia abordado William Anderson, sem saber quem ele realmente era e como aquele mal-entendido quase arruinou sua carreira. Emily se aproximou devagar, observando o comportamento dos policiais e do suspeito. Ela reconheceu que, sem intervenção, a situação poderia facilmente escalar. Era o tipo de abordagem que ela mesma havia feito no passado, quando confiava apenas nas regras e no medo de estar errada. Mas agora, ela sabia que a resposta certa estava na compreensão. "Tudo bem, pessoal", disse ela, se aproximando calmamente dos policiais. "Vamos todos respirar um pouco. Preciso falar com ele por um momento." Os policiais hesitaram, mas acabaram recuando. Emily se voltou para o homem e o chamou para o lado. "Qual é o seu nome?" perguntou ela com uma voz serena. "Richard. Richard Williams. O que está acontecendo? Eles estão me tratando como se eu fosse um criminoso. Esse é o meu carro. Eu não fiz nada de errado." Emily assentiu, reconhecendo a frustração em sua voz. "Senhor Williams, eu entendo que isso deve ser muito frustrante para você. Mas precisamos esclarecer algumas coisas. Parece que sua placa foi associada a um crime, mas antes de tirarmos conclusões precipitadas, precisamos resolver isso da maneira certa. Pode me mostrar seus documentos e me contar o que aconteceu?" Richard, ainda desconfiado, tirou os documentos e entregou a ela. Emily os verificou, mantendo o controle da situação com calma e paciência. Ao conferir os registros, ela percebeu o erro. A placa do carro dele havia sido clonada, exatamente como havia acontecido com William Anderson meses atrás. Tudo fazia sentido agora. Ela se virou para os policiais que observavam de longe e sinalizou para eles relaxarem. "Está tudo resolvido. O carro foi envolvido em uma clonagem de placas. Não há razão para continuar com isso." Os policiais pareceram aliviados e o clima pesado que pairava no ar começou a se dissipar. Richard, por sua vez, soltou um suspiro de alívio, mas ainda estava abalado pela experiência. "Obrigados, oficial. Eu realmente achei que eles iam me prender sem nem me ouvir." Emily sorriu levemente. "Eu já passei por uma situação parecida, e acredito que todos nós podemos aprender com isso." Ela o guiou de volta para seu carro, garantindo que não houvesse mais dúvidas ou mal-entendidos. Quando Richard finalmente foi embora, a tranquilidade voltou ao bairro. Emily ficou em silêncio por um momento, observando o carro desaparecer na esquina. Naquele instante, sentiu uma paz interior que jamais havia experimentado antes. O ciclo havia se completado. De volta ao departamento, as notícias de como Emily havia resolvido a situação rapidamente chegaram a seus superiores. Harris, que sempre a observara de perto, a chamou em seu escritório no fim do turno. "Emily, fiquei sabendo do que aconteceu hoje. Parece que você lidou com isso de maneira impecável." Ela deu um leve sorriso, ainda processando tudo o que havia acontecido. "Foi estranho. Era como se eu estivesse revivendo o que aconteceu comigo e o juiz Anderson. Mas desta vez, eu sabia como agir." Harris olhou para ela com respeito genuíno. "Você se transformou em uma policial excepcional. Mas mais do que isso, você se tornou alguém que faz a diferença de verdade. Eu sei que não foi fácil, mas tudo o que você passou valeu a pena. Tenho orgulho de você, Emily." Ela assentiu, sentindo a emoção crescer em seu peito. "Obrigada, senhor. Eu só queria fazer o certo." Com essas palavras, Emily saiu do escritório de Harris e caminhou pelos corredores do departamento, refletindo sobre sua jornada. A policial que ela era no início de tudo isso havia mudado profundamente. Não por causa do erro, mas pelas lições que tirou dele. Agora ela sabia que ser uma boa policial era mais do que seguir regras. Era sobre ouvir, entender e garantir que a justiça fosse feita de forma justa e humana. Emily sabia que o caminho adiante ainda teria desafios, mas ela estava pronta. O incidente com William Anderson a moldara, mas também lhe dera as ferramentas para se tornar a líder que sempre soube que poderia ser. E com esse pensamento, ela seguiu em frente,
pronta para encarar o futuro com força, empatia e uma determinação renovada.